A tensão entre o Irã e os Estados Unidos e Israel vem de muito tempo em 1979, quando a Revolução Islâmica transformou o Irã em uma república teocrática. Washington e Tel Aviv se tornaram inimigos declarados do novo regime desde então. A rivalidade tem sido constante. O Irã acusa os Estados Unidos e Israel de interferência e ameaças, enquanto ambos apontam Teherã como responsável por financiar milícias e avançar no seu programa nuclear. Mas se essa tensão já dura décadas, por que o ataque aconteceu justamente agora? Tem três fatores que ajudam a explicar. O primeiro foi uma sequência de semanas de ameaças e negociações fracassadas envolvendo o programa nuclear do Irã, sem um acordo entre as partes. As advertências foram se intensificando até que Israel anunciou que considerava a fase diplomática encerrada. Benjamin Netanyahu disse que a ofensiva busca impedir que o Irã, abre aspas, ameace o mundo, e que o objetivo seria dar ao povo iraniano a oportunidade de assumir as rédeas de seu destino. Em segundo lugar, tem a situação interna do Irã. O regime já estava enfraquecido depois de meses de protestos, que foram reprimidos de forma brutal, detenções em massa, execuções e desaparecimentos, e, além disso, um terceiro fator foi a decisão de Washington de se juntar à ofensiva. No vídeo em que confirmava a operação, Trump mandou um recado aos iranianos: "Outside bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance." For generations quer dizer, os Estados Unidos e Israel apresentaram a ação como uma ofensiva preventiva, mas também como uma oportunidade para uma mudança de regime. E esse é um ponto delicado, porque não havia evidência pública de um ataque iraniano iminente nas horas que antecederam os bombardeios. Alguns analistas, como Jeremy Bowen, falam mais em uma oportunidade estratégica que os Estados Unidos e Israel não quiseram deixar passar. Bowen disse, abre aspas, Israel e os Estados Unidos calcularam que o regime islâmico no Irã está vulnerável, lidando com uma grave crise econômica, as consequências da brutal repressão aos manifestantes no início do ano e com as defesas ainda bastante danificadas pela guerra de junho de 2025, a conclusão deles parece ter sido que esta era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Um ponto-chave das relações entre Irã, Estados Unidos e Israel é justamente o programa nuclear iraniano. Durante décadas, o Irã tem insistido que todo o seu desenvolvimento nuclear tem fins civis como energia, medicina e agricultura. Mas embora o Irã negue que tenha tentado fabricar uma bomba, o estado real do programa continua sendo incerto. Durante a Guerra de 12 Dias no ano passado, os Estados Unidos atacaram instalações nucleares estratégicas onde o urânio era enriquecido. Trump disse na época que as instalações foram arrasadas, mas o diretor do Organismo Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, esclareceu que, tenham sido graves, o enriquecimento poderia ser retomado, mas enriquecer urânio não é a mesma coisa que ter uma arma nuclear pronta para uso. Segundo especialistas em desenvolvimento nuclear, o Irã não possui atualmente uma arma operacional, mas a capacidade técnica e o histórico de enriquecimento fazem com que o país seja considerado uma ameaça potencial pelos Estados Unidos e por Israel. Mas vamos voltar agora para o momento decisivo que vive o Irã. Para os especialistas, embora a morte do líder supremo seja um duro golpe político para o atual regime iraniano, ela não significa o colapso do sistema. E aqui um detalhe importante. Ali Khamenei sabia que esse cenário era uma possibilidade. Durante a guerra, no ano passado, ele teria preparado listas de substituição para os cargos mais altos. Por isso, aqueles que continuam no poder têm uma prioridade absoluta: mostrar que o comando continua firme e que não há divisão na cúpula. O impacto simbólico, no entanto, é enorme, porque Khamenei não era só um chefe de Estado, era o eixo ideológico do regime, o elo entre os clérigos e o poder militar. A morte dele atinge especialmente a guarda revolucionária, a elite encarregada de defender a revolução, dentro e fora do país, nas ruas. Parte da população também lamentou a perda do líder, mas também verificou vídeos de pessoas celebrando a notícia em pelo menos 2 cidades iranianas. Uma delas, a capital Teherã. Khamenei governou com mão de ferro, desconfiando profundamente do Ocidente e reprimindo sistematicamente as demandas por reformas. Então, o regime fica enfraquecido, sim,
Ao menos em termos simbólicos e políticos, o objetivo prioritário da nova liderança do Irã vai ser garantir a sobrevivência do sistema que mantém os clérigos e as forças de segurança no poder se a ofensiva dos Estados Unidos e de Israel for levada adiante. A transição pode ser imprevisível e perigosa, até porque não há precedentes de uma mudança de regime, acontecendo exclusivamente por causa de ataques aéreos, segundo especialistas explicaram no Iraque. Saddam Hussein foi derrubado em 2003 por uma invasão por terra liderada pelos Estados Unidos na Líbia. Muammar Gaddafi caiu em 2011, depois de uma rebelião interna, apoiada por bombardeios da OTAN e de alguns países árabes, e nos dois casos o resultado não foi uma transição ordenada, mas o colapso do Estado com guerra civil e milhares de mortos. E quais são os riscos para Trump? Um dos principais é o conflito se prolongar e ganhar escala regional. O Irã já retalhou aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, inclusive, atingindo locais que até então eram vistos como seguros, como Dubai. Para Mohamed Hafez, professor da Escola de Pós-Graduação Naval da Califórnia e especialista em política do Oriente Médio, a estratégia do regime iraniano será criar um conflito regional que afete a economia global e a economia americana, isso para prejudicar Donald Trump. Se a crise se arrastar, ela pode pressionar mercados, mexer com o preço do petróleo e arrastar os Estados Unidos para mais uma intervenção.